Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. É isso, 4h06, começando mais um Arena CBN, através dos 99.1 do seu rádio e também para você que acompanha a programação da CBN ao vivo e com imagens pelo nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Ao vivo, Carlão de Freitas mexendo no seu notebook. Temos também o elemento surpresa que hoje vai fazer parte aqui do Arena. Nesse início de semana, hoje feriado, né? Dia da Consciência Negra. Rapaziada que aproveitou para emendar, tá retornando. Daqui a pouco, hoje ainda pode. Para quem gosta, né? Eu, por exemplo, sou um cara que não gosta da noite. Eu gosto do dia. Não gosto da noite. Noite foi feita para dormir. É isso. O Carlão, por exemplo, gosta da noite. O William Cabelo gosta da noite. Fábio Chaib gosta do dia. E o nosso elemento surpresa não gosta de nada. Ele não gosta de nada. São 4h07. Estamos aqui porque tem muita informação. Série B do Campeonato Brasileiro tá pegando fogo. A gente entra na última rodada com 2 vagas para a Série A e 2 vagas para a Série C. Tem muita coisa em jogo na última rodada da Série B, que acontece no próximo final de semana. Hoje ainda tem um jogo que fecha a 37ª rodada, jogo que interessa a Ponte Preta, mas a Macaca já depende apenas das suas próprias forças para permanecer na Série B do ano que vem. Já o Guarani já começa a pensar em 2024 e só vai cumprir tabela contra o Atlético na última rodada. Carlão de Freitas, tudo bem, meu companheiro? Feriado, mais um feriado juntos, mais um, Antônio Lupe. Enquanto outros nos abandonam, você está presente, Carlão. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde ao ouvinte CBN. Mais um feriado, mas estamos cá trabalhando, graças a Deus, com saúde, para levar neste programa entretenimento ao nosso ouvinte. E ao nosso internauta também, Lupércio. Opa, aí sim. Fábio Chaib, boa tarde. Como vai o amigo? Passou bem o final de semana? Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN. Muito bem, graças a Deus, gostoso, né? Hein? Assistindo Série B. Triste com o Guarani, né? O Guarani não subiu. Mas, por outro lado, feliz com o Ituano aqui da minha cidade, que acabou permanecendo na Série B, né? Mais sorte do que juízo, mas permaneceu. E também triste porque não vou ter a possibilidade de ver você, o Carlão, o Cabelo, com o próprio cabelo platinado, já que era promessa nossa, né? Se o Guarani ou a Ponte Preta subissem... rapaz, é verdade, hein? Mas já a gente já descolorir o cabelo e ia platinar. Que pena, fica pro próximo ano. Então. Fica pro próximo ano que vem, quem sabe a gente passe a virada, né? O Carlão gosta de virada, a gente passa a virada com o cabelo platinado de 24 para 25. Já pensou ele com o cabelo platinado? Tudo bem? O William Cabelo, boa tarde. Tá sumido, hein, rapaz? Pareceu ovelha. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Carlão. Fábio Chaib, onde estiver. Boa tarde a toda a nossa audiência. Tô sumido não, tô de volta para falar de futebol, para falar da Ponte do Guarani. Parabenizando o pessoal de Arapongas, parabéns ao Nacional que subiu e ao pessoal de Paranavaí também. Para dizer também parabéns, que futebol hoje não é só Sampaio Correia e Avaí, temos também às 8 da noite Mamoré e Guarani de Divinópolis, semifinal do Mineiro, 3ª divisão, para dizer também que hoje é feriado, mas o sarcófago nunca entra em feriado, meu caro Lupe.
Ah, não é possível, né, cara? Então hoje não é possível. Hoje nossa, não é possível. não velho. teremos só a Série B. Essa foi O cardápio está recheado de atrações ou com poucas atrações, né? Cara, o Cabelo ele tem o dom de resgatar jogo que eu acho que no máximo 12 pessoas assistem esse jogo. Essa foi. Vou abrir o programa parabenizando o lembrando, parabenizando. O primeiro jogo da final entre Marcílio Dias e me ajuda aí, Fábio Scheibe, que você viu também. Concórdia terminou 1-1. Terminou 1-1, hein? É estranho. Onde a gente vai parar, hein? Ele está aqui, o nosso elemento surpresa. Tudo bem, Guarizo? Boa tarde. Uma honra ter o amigo aqui conosco. Muito obrigado, Antônio Lupe. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Carlão, Cabelo, Scheibe, você que insistiu tanto para estar nesse programa. Oi, pois não? Boa tarde, não te vi, por isso que eu não te cumprimentei. Não tem problema, Cabelo, eu tava de elemento surpresa, mas eu sei que você estava assistindo o amistoso entre as seleções da Rússia e de Cuba e vai informar o resultado daqui a pouco. A ouvinte mandou outro dia aqui que o Guariz é a Patrícia Poeta do Arena, né? Quando falta alguém, joga a Patrícia Poeta que ela mata no peito e sai jogando. Só espero não ser a Ana Furtado, né? Que depois acabou não ficando, né? É, mas aí já são outros problemas que não interessam aqui ao Arena CBN desta segunda-feira, hoje dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Não tem uma enquete, não. Você tem uma enquete? Eu pensei numa enquete aqui, Carlão, acho que seria interessante pra gente dar relevo também a grandes atletas, não só do futebol, mas do esporte em geral. E eu achei eu tava trocando uma ideia com o Carlão e acho que é válida pra gente lembrar, porque o ouvinte ele tem negro. Isso, o maior atleta negro brasileiro. Mas brasileiro só? Brasileiro. Tá. Pode ser, ou você acha que a gente pode englobar isso? Ah, pode englobar. Eu sinto que muita gente vai falar de Muhammad Ali, Carl Lewis, Michael Jordan, Magic Johnson, João do Pulo, Ademar Ferreira da Silva, Leônidas da Silva, sem falar no Edson, né? O Edson a gente deixa. A gente ele é o maior de todos. Concurso, ele não tem jeito. Ele vai ser pra sempre aí. Djalma Santos, meu Deus do céu. Daiane dos Santos. Rebeca Andrade, agora recentemente. Ademar Ferreira da Silva. Ademar, a menina do judô, Rafaela Silva, primeira medalhista, né? Mulher em esporte individual. Sim. Então, acho que a gente poderia homenagear, temos um leque. Que vale a pena, até pelo dia, né? Essa luta importante. E acho que a gente pode... Janete Marta. Também. Tem muitas atletas, homens, mulheres, que fizeram muito sucesso. Então, assim, você já percebeu que a gente já deu alguns nomes. Mas eu tenho certeza que você, ouvinte do Arena, tem algum nome que você não ouviu aqui nos nossos comentaristas, na nossa bancada. Irmãs Williams. Sim, exatamente. Mohamed Ali já falamos. Que tá causando agora Simone Biles. Tem muita gente, né, Lupe? Michael Jordan também. Então é o seguinte, mande mensagem pra gente, mande muitas mensagens. Hoje é um dia especial, vamos homenagear aos grandes atletas negros da história do Brasil e do mundo que fizeram história e também marcaram a história da humanidade. Alguém falou Usain Bolt? E o Usain Bolt não, pode ser. Vamos lá então, vamos citar um. Vai, Cabelo, começa com você. Eu já queria ver assim, João do Pulo. João do Pulo, boa. E aí, Scheibe? Shaquille O'Neal, Carlão. Cara, eu vou homenagear uma mulher brasileira e eu acompanhei nas quadras, né, quando o Leite Moça encarava a nossa caixa Ponte Preta lá no Taquaral. Janete. Grande Janete. E aí, Guarizo? Eu coloco um que abriu uma fronteira, apesar de ainda ser o único negro, Lewis Hamilton. Sim. Boa. Tem o Lewis Hamilton também. Cara, tem um, mas assim, ele é cercado de polêmicas. Quem, Antônio? Tiger Woods. Mas ele se envolveu em algumas polêmicas, mas assim... Na vida pessoal. Na vida pessoal. Como atleta, ele foi sensacional. Na história do golfe, né? Posso polemizar? Pode. Mike Tyson Claro. Também. Como atleta, meu Deus do céu. Na minha geração, independente da vida extra ringue,
mas brilhou. Imbatível. É verdade. Simone Biles, ginasta também, que tem colocado aí. Bom, enfim, mande mensagem, 19 991869070, 19 o DDD, 991869070. E hoje é o seguinte, mandou áudio, vai pro ar. Na última vez que eu apresentei o Arena, eu prometi que todos os áudios iriam pro ar e eu não cumpri. Ixi. Eu não cumpri, fui cobrado, viu, Cabelo? Fui cobrado, Chaive, Guarizo. Opa! Mas assim, hoje todos, fui cobrado. Todos os áudios, eles vão pro ar. Então assim, mandou mensagem de áudio, vai pro ar, mas é claro, participando da nossa enquete, os maiores atletas do mundo, atletas negros hoje, comemoração 20 de novembro, dia da consciência negra. Hoje também tem sarcófago, não é isso mesmo, William Cabelo? Corretíssimo, Lupe. E o jogo de hoje envolve qual time? O Guarani. O Guarani entrava em campo no dia 20 de novembro e o jogo do sarcófago de hoje aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Asa Morena, líder dos karaokês. É o Barramalho, já diria ele. Né? Ele diria. Ó, pra começar a semana, uma música leve, né? É uma música que alegra os nossos ouvidos, né? Ela traz um som pra nossa alma interior. Rapaz, que dá tranquilidade, né, Guarizo? No karaokê, se tiver um e alguém não cantar essa música... Não é karaokê. Exatamente. Só quero ver cantar afinado igual ela. Esse é o grande desafio. É o seguinte, daqui a pouco no final do Arena tem o quadro Sarcófago que está balançando o Brasil. E é claro, a gente vai falar muito de futebol e sabe de outro assunto, Série A, porque o Cruzeiro complicou tudo lá embaixo, mudou tudo lá embaixo na zona do rebaixamento e a gente vai falar muito sobre isso. Na técnica, o nosso glorioso Eduardo Rodrigues, o pupilo de Larissa Cavalcante Bolacha, e no streaming Daniel França. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Arena CBN. Arena CBN. Era uma vez um moleque da quebrada que achava que sonhar não ia dar em nada, até que entrou em cena o Provão como o mais alto nível da educação. E o moleque agora leva a quebrada pra facul mais conceituada. Provão Paulista, mais de 15 mil vagas para alunos da rede pública nas melhores universidades públicas paulistas. Acesse educação.sp.gov.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Nessa Black Friday, para você aproveitar todas as ofertas, o Iguatemi Campinas preparou um dia inteiro de estacionamento gratuito. Corra e aproveite até 70% de desconto em grandes lojas. Somente no dia 24, o horário de funcionamento do shopping será até às 23 horas e o estacionamento será gratuito. Venha para a Black Friday do Iguatemi Campinas. Vem aí o primeiro seminário da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Campinas, com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com o tema da CLT na visão da advocacia e magistratura. O encontro acontece dia 24 de novembro, na sede da Ordem, no Jardim Santana, em Campinas. O News Truck da CBN entrará no debate, aprofundando os principais temas do evento nos nossos programas locais. Oferecimento Hyundai. Aproveite as melhores condições na Black November Hyundai. Arena CBN. São 4h19, 4h19, estamos de volta com a Arena CBN, recebendo as primeiras participações. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o final do telefone 6700, Kleber. Ele fala que o Serginho Escadinha, maior líbero de todos os tempos, do vôlei masculino, exatamente, bom nome também. Obrigado pela participação. Boa tarde, equipe CBN, sou Hamilton de Hortolândia. Vini Júnior tem sido uma referência na luta contra o racismo na atualidade. Excelente lembrança também. Obrigado, Hamilton, da de Hortolândia. Hortolândia. O que Hortolândia faz, Carlão? Hortolândia nos abraça. Patrício, boa tarde, pessoal da Arena CBN. Patrício Alcides Merino Medel, do Cosmo, do Residencial Comos.
Ah, teve fosse em inglês, cara. Patrício Alcides Merino Medel. Falando e refletindo sobre o dia de hoje, dia da consciência, que vocês estão colocando evidência do grupo desses profissionais do Arena CBN, hoje nós não temos nenhum, mas nós temos o Júlio Nascimento que defende a causa aqui, é um cara que está sempre lutando. Hoje ele não está no GL, mas é um dos nossos representantes aqui. E, aliás, independente da cor, sensacional, um profissional maravilhoso. E que, quando trabalhava com você em outro prefixo, foi vítima de racismo em estádio. Sim, exatamente. A gente não pode esquecer isso também. Mas temos isso aqui, tá bom. Beleza? Deixa eu ver quem mandou. Marco Bedin, Miguel do Carmo, primeiro jogador negro a jogar futebol no Brasil na Ponte Preta. Boa lembrança também. Obrigado ao Marco Bedin. Um dos ídolos da Ponte Preta, Monga. É o Adilson, lá do Vila Nova, Campinas. Gilberto Manuel de Almeida. Gilberto Manuel de Almeida. Valdir de Campinas está falando que o Tiger Woods também foi. Tiger Woods do golfe. Pois não, Cabelo? Só para não passar batido, eu lembrei de outro nome importante também nessa questão da consciência negra e tal. Paulo César Caju. Polêmico, mas de personalidade. E eu não vi jogando em loco, mas, olha, jogou muita bola também. Boa. O Valber, sobrenome é difícil, hein, Valber? Final do telefone 1900. Valber mandou aqui, boa tarde, não esquecer da atleta negra campineira Odete Valentino Domingos. Legal. Boa lembrança, obrigado, viu? Tô falando pra você. Conceição Jeremias também. Conceição Jeremias. O ouvinte, ele tem uma memória muito boa, por isso ele nos ajuda a fazer aqui o Arena CBN. Tem mensagem de áudio também, não tem? Se tem mensagem de áudio, ela vai pro ar hoje. Nós queremos saber os maiores atletas negros da história da humanidade, do mundo todo. 19991869070. Tem mensagem de áudio? Vai pro ar. Ricardo Lupe, toda a equipe da CBN, Conceição, Arena, sempre top 10. Triste Guarani, o que eles fizeram ontem com o Bugrão, é uma palhaçada, não merece investir no mundo sagrado Guarani, não. Só iludiu o torcedor. Eu vou no Robson Caetano, atletismo. Foi muito bem quando corria. Um abração a todos, bom trabalho. Marcelão, Jardim Marisa. Ô, Lupe, valeu, Marcelão. Pois não. Deixa eu aproveitar, né, que ele falou do Robson Caetano, do atletismo. Eu acho que a maior vitória de um atleta negro foi na Olimpíada de Berlim, de 1936, Jesse Owens, calando aquele demônio lá que... O Valber acabou de mandar aqui, Jesse Owens. Pois é, calando aquele nazista lá no estádio, deixando de boca aberta. Boa. Tem mais um? Pode mais um no ar, Bolacha. Anderson Spider-Man Silva. Ó, igual, como é que chama lá o cara que narra lá? Michael Buffer. Isso aí. Eu vou do Guariz daqui porque ele sabe de tudo, né? Aliás, Guariz, ele fez a apresentação da Fórmula 1, né? Isso, só que ele não conhecia os pilotos, né? Não, mas assim... Tranquilo, né? Os memes foram sensacionais. Aliás, o que teve de coisa errada nesse GP de Las Vegas, Deus do céu. Quem que criticou? Aqui no Brasil, Max, né? Max Verstappen a criticou. cantora não sabia o hino nacional, Ela sabia, sim. Falhou o som, Fábio Scheib. Deixa de ser maldoso. Eu vira do Ipiranga. Ah, que é isso? Aliás, quem está na... Ludmilla está na linha conosco. Alô, Ludmilla, tudo bem? Obrigado por participar. Sou seu fã, O que aconteceu lá, Ludmilla? Boa tarde. Fábio Scheib já tem uma pergunta Fábio Scheib tem uma pergunta aqui. Ô, gente, vamos falar rapidinho. Bolacha, dá tempo, né? A gente tem um outro break pra fazer, mas dá tempo. Série A, porque depois o assunto vai ser só a Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani praticamente de férias. Praticamente não, tá de férias, né? E a Ponte ainda tem uma partida importante. Cara, o Cruzeiro venceu o Fortaleza por 1-0. E esse resultado mexeu com a rapaziada que tá ali lutando para fugir da zona do rebaixamento. Com essa vitória, o Cruzeiro pulou fora do Z4 e jogou o Bahia. Hoje, se a Série A do Campeonato Brasileiro terminasse, Bahia, Goiás, Coritiba e América Mineiro seriam os rebaixados. Eu acredito que a briga na parte de baixo vai ser mais intensa do que a luta pelo título. Você concorda ou não, Cabelo? Concordo. E assim, é de se espantar também a queda de produção do Fortaleza, não? Depois que perdeu o Sul-Americano, o time deu uma caída
e vai ficar tá quente, né? Essa briga aí. Tem o Santos também lutando para não cair. Enfim, vai ser emoção, haja coração até o final da Série A, Lupe. Aliás, o Cabelo levantou uma lebre aí que está bombando, né? Bombando! Nas estatísticas de Campeonato Brasileiro. A tabela do Fortaleza até o final não é legal, hein? Não é legal por quê, Não Carlão? é legal. Sinistra, Vamos lá. né? É sinistra. Olha aqui, o Fortaleza na próxima rodada ele só recebe o Palmeiras no Castelão. Só isso? Não pega o Botafogo. Tem o antes, Botafogo na antes, Tem né? o Botafogo, aí Boa, depois Charles. ele vem pra Bragança aqui contra o Red Bull Bragantino. Na 37ª rodada, o Fortaleza recebe o Goiás, né? Aí acho que já vai pra 40. Mas briga direta aí. Briga direta. É briga. E Não, depois o Fortaleza não tá. E com depois perigo vem de a cair. Vila Belmiro Tem contra sim, o Santos. Tem 43, ele precisa de mais uma Ele tá na vitória pra briga. confirmar. É. E a fase tá tão ruim, não ganha mais. Aqui não ganha na Aí pega o quarta-feira. Santos. Aí fecha com o Santos Quarta não, em domingo. Urbano Caldeira. E aí, Chay? Mas não cai, Pera não. aí, antes, ô Chaib, deixa eu até te fazer a pergunta. E o gol do Bruno Rodrigues estava regular? Isso que eu ia falar, exatamente isso, Guarizo. Com apenas um jogo só na rodada atrasada, uma polêmica que culminou no único gol da partida, né? Eu achei impedimento naquele lance lá, o VAR conferiu, não achou nada, mas teve lances bem piores aí, que o cara não deu gol, mas esse gol do Cruzeiro aí foi muito. Eu achei impedido. Uma decisão que eu não acatei a decisão do VAR, mas quem sou eu para acatar, né? Mas a polêmica permanece, mesmo com um jogo só na rodada, o gol foi decisivo, né? O gol derradeiro da partida. Aí eu achei impedido. Você achou o quê, Guarizó? Eu tenho dúvida total, Chaib. Eu não sei até agora. Inconclusivo. Exato, inconclusivo. Aí no inconclusivo você tem que favorecer o ataque. Mas primeira vez que eu vi assim, falei, não, Bruno Rodrigues está com todo o tronco à frente da perna do zagueiro do Fortaleza. Mas o VAR é o VAR, né? Você sabe que eu fiquei na dúvida, porque assim, eu nem vi esse jogo, pra te falar a verdade, eu nem sabia então que você tinha esse tá em jogo. enorme dúvida mesmo. É que eu tava vendo, eu tava aqui com o Chaib, tava no jogo da Ponte, né, Chaib? Aí o É Fortaleza verdade. fez um gol, aí anularam, aí depois o Cruzeiro fez um. Então, assim, eu não sei. Você viu, Carlão? Também achei inconclusivo, mas aí eu tô com o Ah, Guarizo. você viu? Na dúvida, vi. Na dúvida, pro ataque. Bruno Rodrigues, caixa. 1-0 Cruzeiro. Porque, convenhamos, ultimamente tem se marcado impedimento, aquela coisa de 1 centímetro. 1 milímetro. 1 milímetro. Cara, isso não é. O cara não vai se aproveitar de 1 milímetro, de 1 centímetro, de 2 centímetros, não. Eu acho que existiu a dúvida. Ou, de repente, até um impedimento, mas nestas condições, pro ataque. Esta regra do impedimento, agora com o advento do VAR, ela precisa ser revista. Ou traça uma linha maior, não Ou sei. você coloca aquele impedimento semiautomático que teve na Copa do Mundo e vai ter nas competições da UEFA, ou você coloca só se o corpo todo estiver à frente, Sim, né? Porque senão você anula gols assim que o cara não tirou vantagem. Não né? tem. Essa medida não é vantagem nenhuma, é sempre pro ataque. São 4 horas e 28 minutos, a gente faz mais um intervalo, daqui a pouco também chega o repórter CBN. Na volta, nós vamos colocar mais ouvintes, hoje nós estamos fazendo a enquete, hoje dia da Consciência Negra, 20 de novembro. É claro que nós estamos homenageando aqueles que fizeram história no esporte mundial, atletas negros que foram e tiveram resultados espetaculares e também tiveram aí uma colaboração para o esporte mundial. Se você tem algum nome, mande pra gente, 19-99186-9070. Eu tô colocando todos os ouvintes de áudio no ar. Vai todo mundo participar do Arena CBN nesse feriadão. E também vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, Guarani e Ponte Preta, e projetar a última rodada da 2ª divisão do futebol brasileiro. A gente volta já. Arena CBN. Era uma vez um moleque da quebrada que achava que sonhar não ia dar em nada, até que entrou em cena o Provão com o mais alto nível da educação. E o moleque agora leva a quebrada pra facul mais conceituada. Provão Paulista, mais de 15 mil vagas para alunos da rede pública nas melhores universidades públicas paulistas. Acesse educação.sp.gov.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos.
Está chegando a primeira Expo Industrial de Atibaia com a realização da Prefeitura de Atibaia. A feira será entre os dias 23 e 25 de novembro e o News Truck da CBN Campinas marca presença no evento que pretende conectar e promover as empresas do setor industrial do município. Toda a programação local da CBN Campinas será apresentada direto da Estação Atibaia, na Vila Santo Antônio. A primeira Expo Industrial é mais uma ação de estímulo ao desenvolvimento econômico em Atibaia e contará com a Feira da Empregabilidade com mais de 500 ofertas para toda a população. Venha molhar as palavras no Jô Rosário, com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial, de segunda a quinta, a partir das 17 horas. O chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. O Estúdio CBN recebe nesta quarta-feira, dia 22, dentro do Minuto Café, o poeta e escritor Fabrício Carpinejar. Aborda o tema do riso e do humor. Carpinejar é o convidado do Café Filosófico CPFL na quinta-feira, dia 23, às 19 horas, em mais um encontro especial dos 20 anos do café. O bate-papo com Fabrício Carpinejar é o terceiro da série Reconexões com o Contemporâneo, que contará com 4 encontros. Oferecimento Instituto CPFL. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Repórter CBN. Segunda-feira, 20 de novembro de 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que recebeu um telefonema do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, convidando a ele para a posse de um país vizinho, marcada para 10 de dezembro. Durante a campanha, Milei deu uma entrevista afirmando que não se reuniria com o presidente Lula caso fosse eleito, porque ele seria um comunista corrupto. Lula divulgou um comunicado parabenizando o Javier Milei pela vitória, mas não confirmou se vai comparecer à cerimônia de posse. Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que se fosse o presidente, só conversaria com o presidente eleito depois que ele pedisse desculpas pelas ofensas gratuitas. Funcionários da empresa criadora do ChatGPT ameaçam uma saída coletiva caso a empresa não volte atrás na demissão do cofundador Sam Altman, anunciada na última sexta-feira. O grupo aponta má-fé do conselho da empresa por não ter comprovado os motivos do desligamento e exige ainda que a cúpula renuncie e nomeie diretores independentes. Ao anunciar a demissão, na sexta-feira, o conselho disse ter concluído que Sam Altman não era sincero nas comunicações com o grupo. O comunicado também destaca que a empresa foi estruturada para garantir que a inteligência artificial beneficie toda a humanidade. Nessa segunda-feira, o executivo foi anunciado como novo funcionário da Microsoft para liderar um time de inteligência artificial. No horário de Brasília, agora 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem para Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Flávio Botelho vem chegando com as informações das estradas à volta do feriadão. E como é que estão as estradas da nossa região? Movimentadas ou por enquanto o movimento é tranquilo? Botelho, boa tarde. Daqui a pouquinho o Flávio Botelho vem, tá com a gente? E aí, Flávio, tudo bem? Boa tarde. A situação das estradas aqui na nossa região na volta do feriado?
É a volta do feriadão, já tem trânsito bastante intenso e carregado na rodovia Campinas-Mogi, no sentido Campinas, do quilômetro 135 em Jaguariúna até a região do Parque Xangri-Lá, aqui em Campinas, por conta do excesso de veículos. Do lado oposto, a situação é mais tranquila. No sistema Anhanguera Bandeirantes, lentidão no sentido capital em Jundiaí, na Bandeirantes do quilômetro 54 ao 55 e na Anhanguera do 60 ao 61. Portanto, a melhor opção para quem segue para a capital é a rodovia Anhanguera. No sentido interior, o trânsito flui bem nas duas rodovias. E no corredor Dom Pedro, são boas as condições. Na Dom Pedro I, nos dois sentidos, condição boa também no anel viário Magalhães Teixeira e na Professor Zeferino Vaza, Campinas Paulínia. Obrigado, Flávio Botelho, que volta na programação da CBN no ponto final para atualizar a situação das estradas e do trânsito aqui em Campinas. 4h35. Yellow Week, a Best Friday da Yester Union. Compre moeda estrangeira sem pagar IOF, de 24 de novembro a 2 de dezembro. Saiba mais em corretorayesterunion.com.br. Operação Chave na Mão Daruge Chevrolet. O carro que você procura do jeito que você quer. Toda a linha Chevrolet 0 km com bônus de até R$15 mil. E financiamento em até 72 meses ou taxa zero. Licenciamento IPVA 2023 cortesia. Crédito na hora e chave na mão. Mas corra, é só essa semana na Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Black Friday é no Iguatemi Campinas. Na sexta, dia 24, venha aproveitar as melhores ofertas da cidade com estacionamento gratuito e horário estendido até às 11 da noite. O estúdio móvel da CBN também estará na Black Friday do Iguatemi. São tantos descontos que até o News Truck entrou na jogada. Iguatemi Campinas, seu lugar ideal de compras com descontos incríveis e com experiências que vão além. Não deixe de aproveitar o estacionamento gratuito, mas atenção, condição válida somente para sexta, 24 de novembro e não válido para o valet. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. O Vôlei Renata venceu mais uma pela Superliga. No último sábado, em Minas Gerais, venceu Monte Carmelo por 3-0. Na próxima rodada, Campinas volta ao Estado Mineiro, dessa vez para jogar contra o Araguari. Bom dia, mundão! Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. O Estúdio CBN recebe nesta quarta-feira, dia 22, dentro do Minuto Café, o poeta e escritor Fabrício Carpinejar. Aborda o tema do riso e do humor. Carpinejar é o convidado do Café Filosófico CPFL na quinta-feira, dia 23, às 19 horas, em mais um encontro especial dos 20 anos do café. O bate-papo com Fabrício Carpinejar é o terceiro da série Reconexões com o Contemporâneo, que contará com 4 encontros. Oferecimento Instituto CPFL. Arena CBN. Quatro e 38, nós estamos de volta, 4h39 agora. Antes de falar de Série B, vamos com as participações aqui. O ouvinte tem voz no Arena CBN e participa do programa conosco. Participações no ar, Eduardo Rodrigues ou Bolacha. Fala, galera do Arena CBN. Beleza? Aqui quem fala é o Adriano Lanatovitz de Olambra. Vixe. Cara, vamos só de Adriano. Se tem um cara que muitos e muitos sábados eu entrei madrugada adentro esperando as lutas dele, é o nosso Spider-Man.
nosso Anderson Silva, que ficou anos e anos no topo, representou e muito a nossa bandeira. Um abraço a todos vocês, bom feriado. Valeu. Bom trabalho. Valeu, mais um. Boa tarde, ilustres comunicadores. Jesse Owens. Esse cara ganhou uma medalha de ouro na frente do Hitler, no pai da ignorância. Então esse é um gênio, tanto como atleta, mas a forma que ele ganhou, do jeito que ele ganhou na Alemanha e o Hitler assistindo, sensacional. Mais um! Pessoal, abraço a todos, José Aparecido Santista de Paulínia. Temos que falar de Pelé, lógico, mas também a mãe do Pelé, né? Aniversariante aí, entendeu? Ela que pôs ele no mundo, né? Abraço a todos. É aniversário? Dona Celeste, 101 anos. Caraca, Ótima 101 lembrança. anos. Ótima lembrança, hein? Mais um. Tem mais um, Bolacha? Acho que tem. Fala, galera. Boa tarde. Esse comentário aí do Mike Tyson. Dá pra lembrar do nosso Maguila, o Leônidas da Silva. Boa. Mais um. Bom dia, galera do Arena. Aqui é Antônio Casarini falando. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar o Guarizo aí pela transmissão de ontem. Foi muito boa mesmo. Opa, que legal, Antônio. louco, Guarizo. Mais ou menos, né? Eu gostaria de falar aqui do Boa, Anderson boa, Silva, boa, não nosso foi, lutador. Deixa Ouvi o ele Antônio no podcast aí que, apesar dele ser famoso, Uma do dele Fábio Chaves. ser campeão e tal, ele ainda sofre muito racismo pela cor da pele lá nos Estados Unidos, onde ele mora. Dificilmente a polícia, quando tem algum comando de polícia, ele não é parado e é revistado, olhado de ponta a ponta, só pela cor da pele. Valeu, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Obrigado, valeu. Mensagens de texto, o nosso amigo mandou mais uma aqui, o Valber. O Arthur Frederich, maior jogador do futebol amador brasileiro nos anos 20 e 30, artilheiro do Paulistano. Pai alemão, mãe negra. Tem mais verdade. de 1000 gols. É verdade. Pra mim, o maior atleta negro que eu vi o meu vizinho aqui em Sorocaba, é o Paraná. Ex-seleção brasileira em São Paulo. Paulo. Não sei se vocês lembram dele. Jogou São a Bento de Copa. Sorocaba. Jogou Copa com Pelé. É o Rogério de Sorocaba. Valeu. Boa, Rogerão. Joaquim Cruz, medalhista olímpico. Quem mandou a mensagem foi o André. 84. Boa. Fantástico. Maguila, quem mandou aqui foi o Edmilson. Obrigado, Edmilson, pela participação. Inesquecível Denner. Marcos Pimenta, de Indaiatuba. Obrigado pela mensagem. Boa tarde, Fábio, Lupe, Guarizo, Carlão, Cabelo. Xeronal, boa. Mandou mensagem aqui dos grupos do Paulistão. Geraldo, boa tarde. Leônidas da Silva, o Diamante Negro. É o Geraldo de Hortolândia que mandou mensagem aqui. Daiane dos Santos, mais um ouvinte lembrou. Lupe, a CBN parou de transmitir o vôlei, Renata? Nananina, não. Inclusive, quinta-feira, 6h30, tem vôlei Renata e Araguari. Quem vai narrar? Quem? Ele. Eu. Aê! Tem a transmissão do vôlei Renata com a narração do Marco Guarizo e os comentários da Renata Rondini a partir das 6h30 da noite. Superliga de Vôlei, terceira rodada. Ele deve ter perguntado, porque nesse sábado foi no horário do Jogo da Ponte, Exatamente. né? Aí a gente é uma rádio só, né? Exatamente. Já que você pensou esse Jogo da Ponte, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta hoje tem um jogo entre Sampaio e Avaí, só que esse jogo, ele não interfere em nada para a situação da Macaca. É claro que aí dependendo ali de um empate, alguma coisa a mais. Só que a Ponte tem que vencer, ponto. A Ponte tem que fazer 3 pontos contra o CRB. Essa é a matemática da Ponte. E ponto final. É isso, Carol? Não vamos ficar falando de empate, não, porque aí a matemática já fica complicada. Ela precisa vencer, como nós falávamos hoje no CBN Esportes, precisa de uma semana de trabalho perfeita. Os jogadores considerados titulares aí a ponto de bala, né? A Ponte tem problemas na lateral direita. Possivelmente o Luiz Felipe não vai jogar, uma torção feia, né, no tornozelo. O Everton recebeu o 3º amarelo. Ainda vamos ver aí a situação do Mailton. Mas se não puder contar com o lateral direito de ofício, vai ter que improvisar. Talvez o Leonaldi, né? Em algum momento eu me lembro do Leonaldi ter jogado ali, né, numa situação emergencial de um jogo.
Agora, cara, Lupe, por tudo que a Ponte passou na Série B, né, pelo panorama que ela passou para o seu torcedor, convivendo ali com zona de rebaixamento, apresentando jogos bizonhos, atuações ruins, chegar na última rodada dependendo das próprias forças é um luxo, né? Agora, se pegarmos o recorte do jogo do Avaí para cá, né, Avaí, Tombense e Juventude, a Ponte melhorou demais, com responsabilidade, com entrega, com comprometimento, né, e tudo isso sob a regência do técnico João Brigatti, a Ponte merece, né? Neste recorte, neste pequeno recorte de Série B, ela merece chegar na última rodada dependendo das próprias forças. Aí muita gente, mas depender das próprias forças é complicado, ainda mais se tratando de Ponte Preta. Também acho, a Ponte ainda não é um time confiável. Agora, é bem melhor, né? Você depender das próprias forças do que ficar lá no Zap. Quanto tá esse? Quanto tá aquele? Ali vai empatar, não sei o quê. Então a Ponte tem que fazer a semana perfeita e um jogo perfeito para vencer o CRB e carimbar o passaporte à Série B do ano que vem. Você assistiu Tombense e CRB ontem, ô Cabelo? Assisti o primeiro tempo. E o que você me traz desse jogo? Você acha que a Ponte tem condição de vencer? Eu também assisti o primeiro tempo ontem, assisti a Ponte. É esse recorte que o Carlão fez. Os últimos 3 jogos da Ponte a credencia a enfrentar de igual para igual o CRB. Eu não sei a questão do CRB, se vem com desfalque, não. Mas, além disso, a situação me lembra há 20 anos atrás, quando a Ponte precisava ganhar do Fortaleza no ano de 2003, e por coincidência, o gerente de futebol na época era o presidente atual, e houve uma grande, não sei se o Carlão lembra, mas assim, teve uma grande mobilização para a Ponte Fortaleza na ocasião, e a Ponte talvez deveria atuar nesse sentido também para esse jogo contra o CRB. Sei lá, fazer uma promoção, trazer o torcedor, que além do time que está jogando muito bem, principalmente o sistema defensivo, trazer o torcedor. Não sei se pode abaixar o valor do ingresso, fazer uma promoção, seja lá o que for. Isso aí é trabalho da diretoria, que eu acho sim, tem que trazer a torcida nesse momento importante e a Ponte, independente de qualquer coisa, vencer o jogo e finalmente respirar visando 2024. E poderia ter voltado com um resultado melhor lá de Caxias do Sul, hein, Chaib? Duas, 3 chances ali que a Ponte poderia ter convertido. Realmente foi um pecado. E aí, Fabiano? E aí, Fábio? Cabelo tá nervoso. Eu acho que o Chaib foi no banheiro, né? Não, eu estou aqui. Então vai, manda! A Ponte poderia ou não ter voltado com um resultado melhor? Com certeza, teve oportunidades, né? 2 grandes oportunidades ali. Os jogadores atacantes da Ponte furaram a bola numa, depois chutaram lá fora no estádio Centenário do Caxias a bola. Nossa! E a Juventude, o que chamou atenção foi a Juventude, né? Que precisava ganhar e acabou não tendo muita força, né? Nesse final de campeonato tá tendo força. Mas a Ponte Preta poderia ter voltado com uma vitória, assim. Você falou do jogo do Sampaio Correia hoje, Lupi. Eu acho que é importante, sim, pro Sampaio. Por que é importante? Por que é importante? Porque o Sampaio tem 36, né? Se ele ganha hoje, vai a 39. Passa a Ponte. Igual a Ponte Preta. Passa. Mas daí, se a Ponte acontece alguma coisa na última rodada, a Ponte Preta acaba empatando com o CRB, todos os seus concorrentes diretos têm melhor desempenho no empate, no desempate. A Ponte empatar o vitórias, saldo de gols. Então, mas é justamente por isso que eu falei hoje. E o Sport empatar na última rodada com o Sport, se a Ponte Preta empata, acaba passando a Ponte Preta. Né? Então, por isso que eu falei. Esse resultado, de qualquer maneira, não importa. Não importa o que o Sampaio vai fazer hoje contra o Avaí. Ela tem que ganhar. Porque se for depender de critério de desempate, esquece. Ela tem, vamos pegar aqui, ó. Tem 8 vitórias. Tem 8 vitórias. Aí você vai pro saldo, menos 14. Ela perde. Perde de todo mundo. Então, assim, não tem o que ficar, vá se empatar e não, tem que ganhar. Ponto final. Eu tô certo ou tô errado? Você vai ficar comigo ou você vai ficar com eles? Se você não ficar comigo, é o último, hein? Pode sair que você também. Está certo, Lupe. Obrigado. Mas, porém, entretanto, todavia, é o seguinte, a Ponte cresceu de produção nos últimos jogos, mas entrou uma bola no gol. Então, boa. O que o Fábio Chaib está falando tem toda a razão. Graças à falha do Felipe ainda, hein? Então, a Ponte, ela precisa fazer a parte dela, porque o torcedor,
Eu tava conversando com o Ponte Pretano aqui hoje, aqui no Complexo. Complexo comunicação. Ele ainda acha que vai cair. E o cara é Ponte Pretano fanático. Ele ainda acha que vai cair. Então, quem que é ele? Eu não vou falar o nome dele, porque às vezes ele vai para estádio. Então, tá bom. Não vou falar o nome dele, não. Mas é isso. O problema não é os resultados que a Ponte vai depender. O problema talvez seja ela depender só dela. Eu tô falando de um jogo que ela jogou bem. Cara, um gol, e o Guarizo tocou num ponto importante, um gol que, no meu modo de entender futebol, não era pra ter sido desperdiçado lá em Caxias, foi o do Pablo Diego, né? Do próprio Everton também, né? Eu acho que mais do Everton. É, do próprio Everton aquele também. contra-ataque no fim do jogo que o zagueiro do Juventude mata e depois a falta vai lá em Porto Alegre, né? Então acho que e sem contar os gols que a Ponte desperdiçou no meio da temporada, né? Aquele do Leonaldi contra o Ceará, o do Leonaldi contra o Vila também, do Eliel contra o Vila, né? Lembra? E agora também o Eliel contra o Avaí, né? Então são algumas situações que mostram por que a Ponte está nesta situação. Mas o futebol ele é tão maluco que as portas da Série B estão escancaradas para a Ponte. Só que no meio disso tem um jogo, é o CRB, que tem uma boa equipe e vai querer endurecer, engrossar o caldo para Macau. O Dorival falou que o CRB não joga o centroavante, não lembro o nome dele. Anselmo Ramon deve ser. Deixa eu ver, não sei não, hein? Não sei não, porque ele tava tomou cartão. Tomou cartão? Bom, a gente vai confirmar isso aí daqui a pouquinho. Rapidinho, a gente vai falar bastante essa semana da situação do Guarani, porque a situação do Guarani, durante a semana, eu acredito que nós vamos ter aí muitas novidades em relação a reformulação do elenco que o próprio CEO, Ricardo Moisés, anunciou ontem em entrevista coletiva junto com o técnico Humberto Louser. A gente vai falar sobre o porquê que o Guarani não conseguiu ter forças nos últimos 7 jogos para brigar pelo acesso, porque o torcedor ficou chateado, mas eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa entender no Guarani, desde o início da competição. Sim. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo, meu caro Antônio Lupi. A gente vai falar bastante sobre a situação do Bugre, mas a forma com que aconteceu essa eliminação, a gente pode chamar de uma eliminação em pontos corridos, ela foi trágica, porque perder pro Lanterna em casa, na última chance... Tomando 3 gols. É a primeira vez que o CRB fez 3 gols na Série B. Eu acho que a quarta vitória do ABC só. Eu acho que isso deixa o torcedor chateado, né? Um no começo ou no final. Eu acho que foi e vendo o Argel Fux comemorando que nem um louco na beira do campo. Exatamente. Não deixa de ser frustrante. A gente tem mais um intervalo, Lu? Tem mais um intervalo. O Dorival falou que é o Anselmo Ramon mesmo, tomou o 3º cartão. Bom, porque eu acho o Anselmo Ramon um baita jogador. Boa, vamos fazer o intervalo 4h52? Lupi, antes do intervalo, eu queria te dar os parabéns, cara. Você foi o único que apostou no Vila Nova e o Vila Nova chega na última rodada dependendo só de si para subir para a Série A do Brasileirão após 30 anos, não é? Calma. Não, após 30 anos não. Nesse novo formato o Vila nunca disputou, né? Vai ser a primeira vez que esse formato que o Vila jogou a Série A, ele foi meio estranho. Até o próprio torcedor do Vila... 72 times, né? Até o torcedor do Vila, ele fala, mas foi mais ou menos, né? Quando a Arena vai mal, um time no Nacional. É que aí, 30 anos já tinha sido a democratização, a redemocratização, mas entrava todo mundo. Então assim, vai ser uma festa, mas assim, tem coisa que só acontece com o Vila. Ele joga contra o ABC, faz parte. Ponte Preta, faz parte. Essas cara, coisas assim. Rapidinho, 4h53, eu vou contar essa. Final da Copa Verde, ano passado, eu tava lá e eu vi de perto. Vila Nova e Paysandu. Final da Copa Verde. A Copa Verde é aquele torneio que leva nada a lugar nenhum. Sim. Mas... Final. Pô, Vila era pra coroar o ano do Vila, porque ele tava rebaixado. Aí o Alan Al chegou e salvou o Vila. Aí o Vila me vai pra final da Copa Verde com o Paysandu. Primeiro jogo, lá na Curuzu, fervendo de gente. 0x0, bola na trave do Vila, goleiro fazendo milagre, 1 a menos, ponto, 0x0. Vamos decidir em casa. O que o Vila fez? Vamos levar esse jogo pro Serra Dourada. 34 mil pessoas. Vila Nova vai lá, caixa, 1x0. Campeão. Né? Campeão. O Paysandu não chutou uma bola no gol. 49, nós íamos até 50. 49-30. Falta pro Paysandu. Tony, goleiro, que era do Guarani. Tony ajeita a barreira. Ai, meu Deus. E ele fica onde? No meio. Atrás da barreira.
o jogador do Paysandu vai lá e caixa. Todo mundo da imprensa lá embaixo pra fazer festa, sobe todo mundo. Pênaltis. Nossa. O Vila me perde nos pênaltis. A torcida é campeão. Meu Deus. Então, assim, tem coisa que só acontece com o Vila. New Vila. Então Qualquer vamos semelhança aguardar. é mera Qualquer coincidência. semelhança é mera coincidência. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Sarcófago 4h54. Arena CBN. Está chegando a primeira Expo Industrial de Atibaia com a realização da Prefeitura de Atibaia. A feira será entre os dias 23 e 25 de novembro e o News Truck da CBN Campinas marca presença no evento que pretende conectar e promover as empresas do setor industrial do município. Toda a programação local da CBN Campinas será apresentada direto da Estação Atibaia, na Vila Santo Antônio. A primeira Expo Industrial é mais uma ação de estímulo ao desenvolvimento econômico em Atibaia e contará com a Feira da Empregabilidade com mais de 500 ofertas para toda a população. Que tal fazer da Lagoa do Taquaral sua vizinha e ampliar sua qualidade de vida? O Ampliare está chegando com lazer completo e segurança total para você e sua família. É isso mesmo. Falta muito pouco para você acordar no apartamento dos seus sonhos. A melhor planta 3 suítes do mercado será entregue em novembro. Entre em contato com um consultor e venha conhecer. ampliaretaquaral.com.br. Felicidade do tamanho que você merece. A tão esperada Black Friday da Pódio Campinas chegou! Grande variedade de roupas femininas e masculinas com desconto de até 60%. A loja inteira em promoção. Black Friday imperdível é na Pódio Campinas. Venha aproveitar esse momento conosco, somente até 25 de novembro. Fácil acesso, estacionamento gratuito e muita comodidade. A Pódio está em Campinas, na Avenida Monte Castelo 43, próximo aos estádios e em Espírito Santo do Pinhal. O Estúdio CBN recebe nesta quarta-feira, dia 22, dentro do Minuto Café, o poeta e escritor Fabrício Carpinejar. Aborda o tema do riso e do humor. Carpinejar é o convidado do Café Filosófico CPFL na quinta-feira, dia 23, às 19 horas, em mais um encontro especial dos 20 anos do café. O bate-papo com Fabrício Carpinejar é o terceiro da série Reconexões com o Contemporâneo, que contará com 4 encontros. Oferecimento Instituto CPFL. Arena CBN. 4h57, vamos pro sarcófago, meu caro Bolacha, porque o William Cabelo prepara o sarcófago com muito cuidado, com muito amor e carinho, e hoje ele separou um jogo que aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Música bonita demais. William Cabelo, o Guarani enfrentou quem? Ferroviária de Araraquara. Ferroviária de Araraquara, a locomotiva. E quem era o motorista da locomotiva? Olha, vou destacar da Ferroviária Pinheirense. Pinheirense. Nossa, batia pouco. Pinheirense. Batia pouco. Mas jogava bola, viu, Carlão? Bom, né? Que ano que foi esse jogo, Arizo? Era. Eu vou chutar pela música, porque o Pinheirense eu não lembro. 1981. E aí, Shaibe? 1980. E aí, Carlão? Eu vou de 79, né? A empresa, ela nasce, então 79. 79, 80 e 81, é Você isso? tá cortando o segredo do Fábio Scheb, que votava antes de 79, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, para você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, você vai acompanhar a matéria, né? O compacto do jogo entre Guarani e Ferroviária. Para você que está no FM, fica com a narração da época. Rapidamente, sai Lúcio, sai melhor Banana. Olha o Lúcio correndo em velocidade pelo meio. A deslocação, a penetração na direita com o Otávio. Pode bater direto, fintou, vai bater, e a gol. Gol! A festa é sua, torcida bugrina. Otávio. Na altura dos 8 minutos faz. Guarani 1. Ferroviária nenhum. Deca. 2 jogadores à esquerda totalmente livres. Grande oportunidade para o segundo gol. Ayrton Lira vai bater de longe. Bateu e é gol. Um golaço de Ayrton Lira. Agora temos, à altura dos 42 minutos deste segundo tempo, um golaço do jogador Ayrton Lira.
Guarani 2, Ferroviária nenhum. Olha o Guarani novamente com Careca. Pode sair o terceiro. Bateu Careca. É gol. Gol! Careca. Careca faz o terceiro gol da Fonte. Guarani 3, Ferroviária nenhum. Isto aos 44 minutos deste segundo tempo. E já era esperado que isso... Na Fonte Luminosa, mas é antiga, não, Não é era nova, arena né? ainda, Não era era o arena. estádio da Fonte Luminosa. A Morada Exatamente. do Sol. Ô, Cabelo, alguém acertou? Não, nós acertamos, Lupe. Sério? Logramos êxito. Aê, quando foi esse jogo? Pra começar bem a semana, hein? Ah, com o pé direito. Que ano que foi, Cabelo, e a ficha técnica? O ano foi 82, dia 20 de novembro de 82, Ferroviária 0, Guarani 3. A Ferroviária de Abelha, Marinho Paranaense, Fernando Pinheirense, Zé Rubens, Wilson Douglas Once, Zé Roberto, depois Fantato, Claudinho, Marcão e Bozó, depois Ilinho, técnico finado de Ed Lameiro. O Guarani de Sidmar, Otávio, Odair, Wilson Gotardi, Zé Mário, Darcy, depois Ailton Lira, Wilson Tadei e Delém, Lúcio Bala, depois Toninho, Careca e Banana, técnico interino, hein? José Carlos Queiroz. Aê, ganhamos! Deixa eu mandar um abraço aqui pro Sérgio Melo, Ganhamos. mandou áudio aqui, obrigado pela participação. Quem mandou áudio também não vai dar tempo, é o Milton. Valeu, Milton. Obrigado pela Cabelo, mensagem. quem tava narrando o jogo? Eu? Então, rapaz, essa informação nós estamos apurando. Porque, o pessoal... aliás, se alguém souber, por favor, nos informe, que eu também gostaria muito de saber. É o seguinte, a gente chegou no final aqui do Arena, obrigado pela participação. Carlão, obrigado, ótima Valeu. semana. Valeu, Até amanhã. Guarizo, obrigado Vamos lá. pela participação. Eu agradeço demais. Cabelo, ó, tamo junto amanhã, hein? Tamo junto, amanhã presencial, hein? Valeu, Chaibe, boa semana, tamo junto amanhã também. Um grande abraço. Valeu aos ouvintes que participaram, obrigado pelas mensagens, pela participação. A gente volta amanhã com mais Arena CBN. Tchau!